Você já chorou em silêncio, sem contar para ninguém? Aquele tipo de dor que você esconde até das pessoas mais próximas. E aquele peso no peito que ninguém vê, mas que parece gritar por dentro. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus está vendo isso? Será que Ele se importa? E quando ninguém mais percebe? Porque é fácil acreditar em Deus quando tudo vai bem. Mas e quando a oração vira silêncio? Quando as respostas não chegam? Ou quando as lágrimas caem, mas nenhuma mudança acontece? Hoje eu quero te levar a uma reflexão profunda, porque existe algo poderoso e pouco falado sobre esses momentos escondidos. O que Deus faz quando você chora em silêncio? Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua dor e até a sua fé. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que choraram, mas nem sempre em público. Muitos dos momentos mais profundos entre Deus e o ser humano aconteceram longe das multidões, em quartos fechados, desertos, noites solitárias. Existe uma diferença entre o choro que o mundo vê e o choro que só Deus presencia. O mundo valoriza o que é visível, conquistas e força, aparência. Mas Deus trabalha exatamente no lugar onde ninguém olha, o interior. E talvez esse seja o ponto mais importante que você precisa entender hoje. O silêncio do seu choro não significa a ausência de Deus. Na verdade, mas pode ser exatamente o contrário. Porque enquanto ninguém vê, Deus está observando cada detalhe, cada lágrima, cada pensamento que você não conseguiu colocar em palavras, cada oração que ficou presa na garganta. Existe um nível de intimidade com Deus que só é alcançado nesses momentos. Quando você não tem plateia, quando não tem força para fingir, quando você simplesmente é real. E é exatamente aí que algo sobrenatural começa a acontecer. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas profundas que Deus faz quando você chora em silêncio. E a última pode ser a que você mais precisa ouvir hoje. Agora respira fundo. Existe algo extremamente poderoso e, ao mesmo tempo, reconfortante sobre o fato de que Deus enxerga aquilo que o mundo ignora. Na Bíblia, em Salmo 56:8, está escrito que Deus recolhe as nossas lágrimas e as registra. Isso significa que nenhuma dor sua é desperdiçada, nenhuma lágrima passa despercebida. Enquanto as pessoas podem interpretar mal o seu silêncio, Deus entende exatamente o que ele significa. Você pode não ter conseguido explicar o que sente, mas Deus não precisa de explicações. Ele vê quando você está sorrindo por fora e quebrado por dentro. Ele vê quando você diz está tudo bem, mas sabe que não está. Ele vê quando você se deita à noite e o coração simplesmente não encontra descanso. E isso muda tudo, porque quando você entende que Deus está vendo, você percebe que não está invisível. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado. Na verdade, você está sendo profundamente observado por um Deus que se importa. E aqui vai algo importante. Deus não apenas vê, Ele valoriza aquilo que o mundo chama de fraqueza. Deus muitas vezes chama de sinceridade. Porque o seu choro em silêncio é uma linguagem espiritual. É a alma falando quando as palavras não são suficientes, e Deus entende essa linguagem perfeitamente. Existe um padrão nas Escrituras que muitas pessoas ignoram. Deus não se afasta quando você está fraco. Ele se aproxima. Na Bíblia, em Salmos 34:18, diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Percebe isso? Não é quando você está forte, não é quando você está bem resolvido. Não é quando você tem todas as respostas. É quando você está quebrado. O problema é que a gente foi ensinado a esconder a dor, a parecer forte, a segurar tudo sozinho. Mas Deus não trabalha com máscaras. Na verdade, e quanto mais real você é diante dele, mais espaço você dá para ele agir.
O choro em silêncio muitas vezes é o momento mais puro da sua fé, porque ali não existe performance, não existe aparência, só existe verdade. E é exatamente nesse ambiente que Deus se manifesta com mais intensidade. Pensa nisso. Quando tudo está bem, você até lembra de Deus, mas quando tudo desmorona e você precisa dele. E essa necessidade cria proximidade. Deus usa esses momentos não para te destruir, mas para te aproximar. Porque há coisas que só podem nascer no lugar da dor. Intimidade, dependência, transformação. Então, se você está chorando em silêncio hoje, talvez Deus esteja mais perto de você do que nunca esteve antes. Uma das maiores dificuldades da fé. E é confiar quando não há sinais. Quando você ora e nada acontece. Quando você espera e tudo continua igual. Quando você chora e o silêncio permanece. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser entendida. O silêncio de Deus não é ausência de ação. Na história do livro de Jó, houve um longo período onde Deus aparentemente não respondia, mas isso não significava que ele não estava no controle, enquanto Jó sofria. E Deus estava sustentando, enquanto Jó não entendia, e Deus estava construindo algo maior. E isso se aplica a você. Deus trabalha em níveis que você não consegue ver, nos bastidores da sua vida, em detalhes invisíveis. Às vezes, Ele está te protegendo de algo que você nem imagina. Outras vezes, está preparando algo que ainda não está pronto para acontecer. O problema é que a gente mede a presença de Deus pelo que sente. Mas Deus não se limita ao que você sente. Ele continua sendo Deus. E é mesmo no silêncio, e talvez nesse exato momento, enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus esteja organizando coisas que vão fazer sentido mais na frente. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém escolhe chorar. Mas espiritualmente falando, o choro tem um papel que poucos entendem. Ele quebra o orgulho. Ele revela verdades internas. Ele expõe áreas que precisam de cura. Na Bíblia vemos a história do livro de Gênesis, quando José do Egito passou por rejeição, a injustiça, foi a solidão. Quantas noites ele deve ter chorado em silêncio. Quantas vezes ele deve ter se perguntado, por quê? Mas aquele processo não era vazio. Deus estava moldando o caráter dele, preparando ele para algo maior do que ele podia imaginar. E aqui está o ponto. Deus não desperdiça a dor. O que você está sentindo hoje pode estar formando a pessoa que você precisa se tornar amanhã. O choro, quando entregue a Deus, deixa de ser apenas sofrimento e se torna transformação. Talvez essa seja uma das verdades mais poderosas de todas. Deus não apenas vê e se aproxima, e trabalha e transforma. Ele também redireciona. Em Romanos 8:28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem até as suas lágrimas. Aquilo que hoje parece só dor, amanhã pode se tornar testemunho. Aquilo que hoje te machuca, amanhã pode curar outras pessoas através de você. Deus tem a capacidade de pegar o caos e transformar em propósito. Muitas pessoas que hoje ajudam outras, um dia choraram sozinhas. Muitas vozes que hoje encorajam, já estiveram em silêncio. E talvez Deus esteja escrevendo algo através da sua dor, que ainda não chegou ao capítulo final. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, chorando em silêncio, lutando por dentro e tentando continuar. Mas agora você sabe, Deus vê, Deus se aproxima, Deus trabalha, Deus transforma, Deus dá propósito. O seu choro não é ignorado, ele é compreendido, ele é valorizado e, acima de tudo, ele é usado. Então, da próxima vez que as lágrimas vierem, lembre-se disso. Você não está sozinho naquele momento. Existe um Deus presente, o mesmo no silêncio,
E agora eu quero te pedir algo simples. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus vê minhas lágrimas. Isso não é só uma frase, é um ato de fé. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é saber que Deus não virou o rosto. Nos vemos no próximo vídeo.